Pode ser isso também. E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vem, Thaís, esperamos mais uns 2 minutinhos? O que tu acha? Acho que pode ser.
Você quer começar? Acho que tá bom já, né? Deu 10 minutos. Podemos? Uhum. Então, bora. Então, bora lá, gente. Então, boa noite a todas e todos. Bom, mais um dia aqui com Freud, né? A gente vai continuar. Hoje a gente vai tratar do meio de Psicologia das Massas e Análise do Eu, da parte 5 à parte 8, né? E não sei, gente, eu estava relendo esse texto, né, essa semana e tal, relendo essa parte. E eu acho absolutamente incrível estar relendo esse texto no contexto atual, assim. Por uma série de razões, mas para mim de certa forma, é um grande privilégio ter voltado a esse texto. É uma coisa muito doida, é ambíguo, né? A gente está num momento político absolutamente brutal, né? Psiquicamente falando, politicamente falando. Momento político gravíssimo, delicado, complexo. E voltar para esse texto do Freud é absolutamente incrível também, né, em termos de pensamento. Quer dizer, o Freud foi capaz de ter insights ali sobre o que ele vai chamar da formação de massa, né, de uma formação da massa, ou de uma certa forma de se pensar como é que a política move os afetos, como é que a política mobiliza os afetos das pessoas, né, como é que a política, ou qual a importância de se pensar processos psíquicos na política, né? Talvez seja essa grande contribuição do Freud. E tranquilo dizer que ele tenha sido o primeiro a fazer isso com tamanha precisão, complexidade e profundidade, né? Eu estava lendo essa semana e eu fiquei pensando nisso porque justamente a primeira parte que a gente vai tratar hoje, que é a parte 5, é uma tese do Freud, uma ideia que o Freud levanta que eu acho que nunca esteve tão viva, que é que ele vai chamar justamente da importância da figura do líder na formação de massa, né, que é a parte 5. E relendo essa parte, e essa parte é interessante porque na história depois tiveram outros autores que vão pegar essa ideia do Freud, da importância do líder para a formação de massa. Então, anos depois, o Adorno e o Reich vão pegar essa discussão, mas vão ter outros autores que vão trabalhar com essa mesma questão que o Freud chama atenção, sobre qual seria a função e o papel da figura de um líder na organização psíquica disso que ele está chamando de massa, né? E teve muita gente que, né, e teve uma discussão posterior ao Freud dizendo assim, qual a importância de fato? Aí tiveram os autores que o Freud errou um pouquinho nesse aspecto, que o líder não é tão importante, é possível formar uma massa constante sem líder, né? Quer dizer, o líder não é tão relevante assim. Aí outros autores vão dizer assim, o líder é muito relevante assim, porque o líder corporifica um certo lógica dos afetos, uma lógica das identificações e tal, etc, etc. Essa sempre foi uma discussão na filosofia a partir dessa ideia do Freud. E o que o que está acontecendo no Brasil agora, eu acho que, de certa forma, na minha visão, fortalece esse argumento do Freud, que depois eu quero até falar sobre isso. Como o que está acontecendo no Brasil, de certa forma, fortalece o argumento do Freud em relação à importância da figura do líder para a organização psíquica disso que ele está chamando de massa, né? Então, a parte 5 é sobre isso, que justamente o Freud vai dizer, olha, tanto, né, lembrem-se que nas primeiras partes ele revisa ou volta para uma literatura ou para os primeiros autores que pensam o fenômeno da massa, né? Então ele vai lá para o Gustave Le Bon, primeiro, ele foi o primeiro cara que descreveu esse fenômeno em que os sujeitos, os indivíduos perdem, né, se dissolvem ou perdem aquilo que ele vai chamar de eu, em favor desse movimento em que todos parecem se identificar entre si e todos parecem ter uma capacidade, uma força, né, assim, para fazer coisas que os indivíduos em si mesmos em si mesmo não fariam, né? Mas em grupo eles são capazes de fazer coisas que o indivíduo não conseguiria fazer, quer dizer, um outro tipo de mobilização psíquica, digamos assim, né? E aí o Freud vai dizer assim, olha, tanto o Le Bon quanto o McDougall descreveram isso de maneira bastante importante, mas eles deixaram de prestar atenção em duas coisas, ou
deixaram de responder duas questões, mais de duas, mas tem duas que ele está apontando ainda. A primeira dela é justamente o que cola essas pessoas, quer dizer, o que conecta essas pessoas que se reúnem nesse fenômeno que o Le Bon vai chamar de massa. Qual que é a cola, né? Qual é a cola psíquica, cola social que faz com que as pessoas se conectem nesses termos e façam coisas de forma coletiva, né? Assim, mirando um certo objetivo, enfim. E essa é a pergunta que o Freud vai fazer, e ele tem como resposta, bom, tem algo aí na libido, né? Que justamente tem algo na minha teoria da libido, Freud vai dizer, né? Quer dizer, na teoria que eu desenvolvi, né? Sobre a constituição do eu e sobre a libido. E a segunda questão que o Freud vai colocar em relação a esses dois autores é que o Freud vai dizer assim, olha, esses dois autores não levaram a sério, ou suficientemente a sério, o lugar do líder na organização da massa. Tanto o McDougall quanto o Le Bon não levaram a sério o suficiente qual é a importância funcional do líder aí na formação da massa, né? E para tentar apontar essa questão, ele vai justamente tentar estudar, acompanhar a formação de duas massas que ele vai chamar de artificiais. Artificiais porque não são necessariamente espontâneas. É interessante pensar no sentido de artificial que o Freud está usando aqui, né? Então, assim, o nome da parte 5 é duas massas artificiais, a igreja e o exército. O que significa artificial? Né? Freud vai dizer assim, a igreja, né, tá lá no segundo parágrafo, ele vai dizer, a igreja e o exército são massas artificiais, isto é, uma certa coesão externa é utilizada para preservá-las da dissolução e para prevenir alterações em sua estrutura. Por regra, não se pergunta a ninguém ou é deixada a escolha de querer entrar em uma massa como essa. A tentativa de sair é habitualmente perseguida ou rigorosamente punida ou está ligada a condições inteiramente determinadas. Então, ele vai dizer assim, olha, existe um certo tipo de massa que não é espontânea como aquelas que o Le Bon tinha falado, mas eles têm um funcionamento de massa, mas elas tendem a ser mais estáveis porque ela é minimamente controlada. Quer dizer, todo mundo pode entrar, qualquer um pode entrar, entre aspas, mas se você quiser sair, tu vai ter problemas. Né? Tem uma certa tem uma certa borda, tem um certo limite, né, que é controlado, minimamente controlado por um superior, né? E ele pega como exemplo justamente a igreja e o exército. O que eu acho bem curioso do fato dele olhar para a igreja e para o exército, né? Ele vai dizer o porquê, né? Mas assim, olha, no caso da igreja, né, a constituição dessa massa controlada da igreja tem um superior, um ser superior, que justamente vai organizar psiquicamente essa massa controlada, que no caso é Deus, ou Cristo, né? Então, ele é justamente esse ser superior que vai dar forma, uma forma mínima a essa massa, né? Justamente porque, pelo fato de Deus ser o Deus de todos, isso faz com que todos aqueles que acreditam em Deus sejam irmãos, né? Quer dizer, que tipo de relação que se estabelece entre a pessoa que acredita em Deus e essa pessoa e uma outra pessoa que acredita em Deus? Bom, se ambas acreditamos em Deus, não só acreditamos, somos também filhos de Deus. Né? Se somos todos filhos, somos irmãos. Né? Por lógica, somos irmãos. E isso é o que, de certa forma, nos conecta. Né? É isso que nos faz estar dentro desse grupo, dessa massa, no caso. Né? O fato de sermos irmãos. Né? Irmãos, filhos de Deus. Então, é Cristo que é o organizador dessa massa, digamos assim, o organizador mínimo dessa massa artificial. Né? Então, somos todos irmãos em Cristo. No caso do exército, ele vai dizer assim, a lógica é a mesma, é o general que vai organizar. Só que no caso do exército, você tem diferentes escalas, diferentes níveis, né? É uma imagem que você pode pensar em diferentes escalas. Então, você tem o capitão, que organiza, né, a sua tropa, mas também tem os sub, né? Você tem coronel, você tem o major, quer dizer, cada figura, cada posição na escala da hierárquica militar tende a organizar uma certa massa, né? Então, no caso do exército, você não tem só um,
né? Ainda que você tenha um primeiro, um que está no topo, digamos assim, né? Quando você vai descendo as escalas, você tem outras posições, outras pessoas, outras posições, né? Militares que organizam essa massa minimamente controlada. Então, essa seria a diferença entre a igreja e o exército, né? E, bom, o que o Freud vai dizer? Né? Um pouquinho para frente, na página 167, tá, gente? Ali da edição da Autêntica, tá? Do livro Laranja. Mas lá na 167, no finalzinho, ele vai dizer assim, tanto da igreja quanto do exército, tá? Ele abre aspas assim, notemos que dessas duas massas artificiais, cada um dos indivíduos está libidinalmente ligado, por um lado, ao líder, o Cristo, ou o general, e por outro, aos outros indivíduos da massa. Como essas duas ligações se comportam mutuamente, se são da mesma espécie, se têm o mesmo... Desculpa, gente. Não. Voltando, se são da mesma espécie, se têm o mesmo valor, e como poderiam ser descritas psicologicamente, precisamos deixar para uma investigação posterior. Mas, desde já, ousamos fazer uma leve censura aos autores pelo fato de não terem considerado suficientemente a importância do líder para a psicologia das massas. Ao passo que, para nós, o Freud vai dizer, a escolha do primeiro objeto de investigação levou a uma conjuntura mais favorável, né? Eles escolheram esse tipo porque é bem fácil de ver essa relação entre líder e massa, né? Quer nos parecer que nos encontramos no caminho certo, que podemos esclarecer o fenômeno principal da psicologia das massas, qual é? A ausência de liberdade do indivíduo na massa. Se para cada indivíduo existe uma ligação afetiva tão ampla em duas direções, então não nos será difícil derivar dessa relação a alteração e a restrição observadas em sua personalidade. Então, Freud está dizendo assim, olha, se existe uma ligação, parece haver uma ligação libidinal muito forte para dois sentidos, do sentido ao líder e do sentido ao seu irmão, não, a esse outro que também obedece ao líder. Se a gente olhar para esse tipo de ligação libidinal, tanto para o líder quanto para o seu irmão, a gente talvez comece a tentar entender por que os indivíduos se alteram tanto, quer dizer, né? Por que o eu dos indivíduos que estão na massa se alteram nesses termos, né? Então, essa é a primeira coisa que o Freud vai chamar a atenção. E aí tem uma coisa, eu acho que dá até, né, para jogar para discussão, que eu acho muito boa para pensar, é que é muito interessante o fato do Freud ter escolhido a igreja e o exército. Por que eu estou falando isso? Quando o Freud escreveu esse texto, foi anterior à constituição dos partidos fascistas, né, o Partido Fascista Italiano e o Partido Nazista Alemão. Esse texto foi anterior à constituição desses dois partidos. E não é que as grandes instituições aliadas, ou as grandes instituições modelo desses partidos na Itália e na Alemanha foram justamente a igreja e o exército. Então, assim, as duas instituições que sustentaram o fascismo europeu nos anos 20 e 30 foram justamente a igreja e o exército. Então, e o Freud escreveu antes desses fenômenos históricos acontecerem. Quer dizer, o que isso pode querer dizer? Quer dizer que eles leram o Freud para fazer? Não. O Freud percebeu, eu acho que é uma coisa incrível do Freud aqui, é que ele teve a capacidade de perceber como a igreja e o exército, de fato, conferiam um modelo de uma certa organização de massa política. Então, se o partido, né, um partido fascista se constituiu na Itália, o partido nazista alemão se constituiu a partir de uma certa lógica libidinal, uma certa lógica, né, dos afetos ali da política, e não é que a igreja e o exército serviram como grandes modelos de organização, né? Foi bem a igreja e o exército. E isso é uma coisa que eu acho super interessante do Freud ter percebido antes, um pouco antes desses fenômenos acontecerem. Claro que ele já estava ali sentindo o clima na Europa, né? Assim, ele estava na Áustria e as coisas estavam começando a acontecer. Mas acho que foi uma sagacidade interessante do Freud, né? Ele conseguiu perceber que a igreja e o exército eram de massas modelo para a organização de um partido de massas. Porque o partido de massas, né? Vamos pensar no partido nazista, é uma massa artificial também, né? Uma forma de massa artificial, minimamente controlada, né?
todo mundo pode entrar, mas para sair é complicado, você tem alguém que controla ali a fronteira, quem, né? Quem está dentro, quem está fora e tal. Então, eu acho que isso é muito interessante nessa parte, assim, nesse comecinho. E uma segunda questão que eu acho interessante sobre a importância do líder, né? O Freud vai falar mais disso ao longo do texto, é que, não sei, gente, vou abrir para vocês falarem, tá? Porque é para a gente pensar, para além do Freud também. Assim, eu acho que o Freud teve uma visão muito interessante em perceber como, de fato, todo lugar em que aparece um movimento ou né, um certo grupo que tem certas tendências, digamos assim, fascistoides ou fascistas, né? Quer dizer, é impressionante como esses grupos dependem da existência de um líder. Eles precisam corporificar esses afetos em alguém. Né? Eu acho que o caso do bolsonarismo me parece bastante evidente. Só para dar um exemplo, uma coisa que eu vi alguém comentando no Twitter, algumas pessoas, é que assim, é impressionante, vou dar um exemplo político contemporâneo que me parece óbvio. Vocês viram nas eleições em outubro, todos aqueles que eram, digamos assim, de extrema direita ou eram bolsonaristas que romperam com o Bolsonaro, não se elegeram. Vou dar um exemplo que eu acho mais interessante para corroborar o site do Freud, é o caso dos Weintraub. Não sei se vocês lembram dos irmãos Weintraub, um deles foi ministro da Educação. Então, os Weintraub romperam com o Bolsonaro, a certa altura do campeonato, só que os Weintraub não deixaram de ser de extrema-direita. Quer dizer, ainda mais, os Weintraub são ainda mais conspiracionistas e talvez tão extrema-direita quanto o Bolsonaro é. E eles se candidataram a posições no Congresso. E ambos não se elegeram. E isso aconteceu com uma série de pessoas que defendem as mesmas ideias que o Bolsonaro defende, digamos assim. Só que o fato deles não estarem subsumidos à figura do líder fez com que eles fossem para fora. Né? E outros candidatos que romperam e depois voltaram a se vincular à figura do Bolsonaro se elegeram. Né? Quer dizer, isso eu achei uma coisa super... Eu vi isso, eu falei, meu Deus, o Freud, cara. É o Freud. É o Freud. Tem alguma coisa na figura do líder ali, que organiza os afetos. Precisa de um corpo, né? Enfim, fiquei pensando muito nisso, lendo isso, mas, Gabi, fale aí, que eu estou especulando. Oi, gente, boa noite. Não, você estava falando, Fabiano, e eu acho que só para a gente poder pensar, não sei se está todo mundo familiarizado ali, né, com fascismo, comunismo, mas pensando, eu acho que o preceito básico do fascismo é eliminar as diferenças. E acho que daí a gente pode pensar o quanto esse texto ele vai dando embasamento para a gente pensar um fenômeno que a gente está vendo hoje, por isso que é tão atual quando a gente lê, parece que está sendo escrito ao passo do que a gente está vivendo, né? Mas dessa diminuição das diferenças dentro de um corpo, de uma massa. Então, quando Freud vai tratando essa noção da massa e que ele fala, não tem como a gente pensar a formação de uma massa, a formação política e o sujeito em grupo sem pensar no fator libidinal, que é o que o Fabiano estava trazendo. Então, tem uma questão ali de um inconsciente que move e de algo libidinal, e a libido enquanto amor, né? Freud vai dando nomes para a libido, mas a energia que corre do amor, aí fala, é a sexualidade, aí ele choca todo mundo, né? A gente falou isso no último encontro. Então, tá bom, eu posso até usar outro termo, mas a questão é essa, porque para o inconsciente a sexualidade é tudo aquilo que demanda prazer. E há um prazer em não lidar com as diferenças, porque se elimina um desprazer em enfrentar o outro, né? E essas duas instituições artificiais, mas também tem uma nota de rodapé que fala os atributos estável e artificial parecem coincidir ou estar íntima correlação nas massas. Isso que estabiliza e que torna algo estável, que elimina as diferenças. Então, eu acho interessante a gente pensar, porque Freud ele traz essa grande novidade sacada, tanto desse inconsciente a partir do recalque, porque ele é bom, fala de um inconsciente, mas ele não trata o inconsciente enquanto a partir do recalcado. Então, o inconsciente surge a partir de uma lei que recalca um desejo. E aí, se a gente voltar lá no outro texto que a gente estava lendo, o Mal-Estar na Civilização, esse grande, né, o recalque disso, ele vai apontando para uma pulsão de destruição que é inerente ao homem.
uma pulsão de eu quero gozar, não importa como. Então, a gente vai recalcando isso para poder estar em sociedade, né? Para poder estar com o outro e, portanto, ir existindo ali. Mas daí, quando a gente vai pensando nessa artificialidade disso que é criado, e desse inconsciente onde há um recalque, e que, portanto, eu recalco pulsões para poder estar com o outro, quando há um líder que abre espaço para que esse recalque surge, aí a gente começa a ver melhor ainda esse fenômeno acontecendo. Porque não é só uma identificação, e aí Freud vai dizer o porquê, que é a grande sacada, né? Libidinal, a questão libidinal do processo das pulsões, mas também essa ligação forte que o Fabiano traz, horizontalmente e verticalmente, com o líder, né? Seja Cristo, seja o general, enfim, o presidente, o líder de um grupo, mas horizontalmente. E aí é interessante pensando como isso surge, porque Freud até fala, não necessariamente qualquer um entra. Para você fazer parte da igreja do exército, você tem que ter o perfil deles, né? Então é o alemão que se diferencia do alemão judeu. Você não faz parte do meu grupo, porque apesar de ser alemão, você é judeu. Ou a diferença racial, você não faz parte do meu grupo porque você é preto. Então tem que ter muita similaridade para fazer parte desse grupo, né? E essa identificação, que aí Freud vai entrando, que eu acho muito, muito rico, que é pensando as relações horizontais, né, com essa identificação com o nosso irmão ou com os iguais, que toda relação de irmandade, ela detém uma ambivalência. Então, há uma equidade, uma eliminação da diferença, mas há uma ambivalência que é também recalcada. Então, são grupos que fazem parte de grupos que o Fabiano pontuou, né? Então, se eu rompo com o líder, eu já não faço parte do grupo, porque daí eu aponto uma diferença com os pares. Os pares já não suportam, os pares vão hostilizar. Não sou mais par a partir desse momento. Então, é um recalque de algo que, quando retorna, vai retornar com uma reatividade, né? Disso que permite essa não diferenciação. Então, o grande efeito da massa é uma diminuição do eu. Então, o eu desses sujeitos, o eu crítico, ele para de estar numa posição de ativo, de poder falar, criticar, pensar, em submissão a esse outro que é um ideal, né, que está colocado no lugar de ideal. E esse fascínio, né, que faz com que os pares se equivalem, mas no fim não há uma equivalência, é uma artificialidade. Então, basta você sair um pouquinho fora da curva, que você já não cabe aqui, basta você fazer uma questão que questiona talvez esse líder que você já não cabe mais. E isso a gente vê no âmbito, né, religioso ou no âmbito do exército político, e isso vai se... Mas basta você apontar que existe qualquer diferença que não cabe mais aqui. Então, acho bem interessante como Freud vai trabalhando essa relação vertical e horizontal e como isso amarra, e amarra de uma forma alienante esse sujeito, né, que se vê na massa não mais como um eu pensante, mas como parte de um todo, assim. Augusto, você está com a mão levantada? Vou só fazer uma colocação rapidinho antes de passar para o Augusto, que eu acho interessante a gente ressaltar que para a gente é muito, aqui no Brasil, é muito fácil a gente entender essa ligação da igreja, e quando a gente pensa em exército, é um pouco meio abstrato, mas é porque a cultura aqui do Brasil não tem essa enaltecimento do exército, então fica parecendo desproporcional, porque quando num país predominantemente cristão, a gente consegue ver muito fácil o poder da igreja, o poder de Deus, até nas leis, nas condutas morais que a gente pressupõe. Só que quando a gente vai analisar a cultura norte-americana, para eles, generais do exército, veteranos de guerra, eles têm, assim, uma devoção a eles, como se eles fossem, de fato, assim, até entidades, de fato, meio que religiosas, até. Se eles chegam em algum lugar, eles são, assim, totalmente preferenciais. Meu Deus, fulano de tal, que é veterano de guerra, chegou aqui. Então, ele tem
esse aspecto bem similar ao da igreja, que é como se ele tivesse enaltecimento quase que religioso, assim, que é uma figura muito importante, porque ele fez algo muito especial pelo país, então ele merece que nós reconheçamos todo o esforço dele. Então, isso aqui no Brasil, como a gente não tem tanto envolvimento em guerras e nem essa cultura do exército, fica um pouco mais difícil de compreender no primeiro momento, pelo menos para mim, tipo, né? Augusto, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu vou começar falando um pouco sobre o que você acabou de falar. Eu acho que eu discordo um pouco, porque o Brasil, por exemplo, ele já passou por três ditaduras militares, né? A primeira, quando surgiu a República, a segunda com Vargas e a terceira com o golpe de 64. E hoje a gente está à beira de um colapso, né? A gente sabe. E a questão da religiosidade nos Estados Unidos, vale a gente pensar um pouco sobre a história. A história deles está mais ligada ao protestantismo, né? Não tanto com a Igreja Católica, mas foram principalmente protestantes que ajudaram a fundar os Estados Unidos, principalmente pautado ali nas ideias liberais francesas e tudo mais. Mas, enfim, antes disso, eu queria ter falado um pouco que todo aquele comentário que os nossos outros dois colegas fizeram, eles estão ligados à questão narcisista, né, das pessoas. Tanto é que o título do texto é Análise Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Então, toda essa identificação que ocorre, ela é a palavra um regresso, né, para instâncias infantis da pessoa, né? São identificações que essa pessoa fazia na sua fase de formação do narcisismo, né? Então, esses fenômenos de massa, eles têm esses traços infantis, né? Um tanto neuróticos, se é que podemos dizer assim. Enfim. Quer falar, Fabiana? Depois eu falo. Agora sim. Não, exatamente, Augusto. Esse é o argumento do Freud, né? Quer dizer, que há uma relação entre a formação de massa e a sua noção de regressão, né? Tanto a regressão ontogenética, que o Freud vai chamar, quer dizer, a infância, né? Ou a neurose, né? De certa forma, quanto ele vai comparar com né? Quer dizer, o Totem Tabu, né? O homem da horda. Né? O líder seria o líder uma espécie do líder lá da horda, da primeira horda que eles tiveram que matar para justamente fazer sociedade, né? O Freud vai estabelecendo essas homologias, não são nem analogias, né? Elas são homólogas, elas têm uma mesma lógica, né? Mas de fato, mas tem uma coisa interessante que, né, na continuação, antes de chegar ao problema da identificação, que é a parte 7, tem a parte interessante que o Freud vai falar do amor, né? A Gabi falou do amor. Porque tem algo muito interessante que o Freud vai dizer. O Freud vai dizer assim, olha, vamos pensar essas ligações libidinais aí, né? De que isso se trata. Aí o Freud vai dizer assim, seria a massa uma formação, né? Ou uma formação que é colada ou constituída através de relações de amor, digamos assim, quer dizer, são investimentos pulsionais em um certo objeto? Será que existe, né? Assim, será que esse outro que é meu irmão seria uma espécie de objeto sexual, né? Quer dizer, de que maneira essa cola é o quê? Né? Essa é a pergunta que o Freud vai se fazer. Aí o Freud tem ele chama atenção porque o Gabi falou, ele diz assim, olha, convém lembrar que toda relação de amor, quer dizer, toda relação que a gente tem com uma pessoa próxima, né, o irmão, a esposa, o esposo, né, se constitui uma relação de amor, e depois ele vai falar sobre que tipo de amor, né, na parte do enamoramento. Pode ser um amor terno, pode ser um amor sexual, né, o amor inibido em sua meta, mas todo amor sempre tem
o seu resquício de ódio ali, junto, né? Que é justamente o que a Gabi falou. A partir do momento que esse meu objeto de desejo não se comporta da maneira como a minha fantasia quer, né? Se tem algum tipo de resistência ou de desvio dessa minha pulsão, normalmente os polos se invertem. E eu sinto muita raiva daquele que eu amo, né? Aí o Freud tem uma sacada que eu acho muito interessante também em relação tanto à igreja quanto ao exército, mas acho que muito em relação à igreja, à religião e ao cristianismo, principalmente. O Freud vai dizer assim, olha, acontece o seguinte no caso do amor cristão, porque justamente que se constitui a ideia de que todos são irmãos, porque todos são filhos de Deus, então se recalca, ou se, né, nem sei se é a palavra recalque que o Freud vai usar, mas de certa maneira se mitiga esse ódio possível que você pode sentir pelo outro. Só que esse ódio vai para algum lugar. Esse ódio que é intrínseco a essa relação com o teu irmão em Cristo, ele vai para algum lugar. E o Freud vai dizer assim, é interessante como a formação da massa religiosa faz com que o ódio saia para fora do grupo. Então, passa-se a considerar todo aquele que não é meu irmão como um inimigo, como aquele que é passível de ser destruído, né? Isso que o Freud vai dizer. Então, ele fala isso também no Mal-Estar na Cultura, numa parte, né? Ele vai dizer assim, olha, ama o próximo como ama, né? Assim, todo mundo ama o próximo como ama a ti mesmo, só que se o outro não é cristão, aí fica meio complicado, né? Então, todo aquele que não é cristão, digamos assim, tende a ser o objeto desse ódio que economicamente iria para algum lugar. Para onde vai esse ódio que é inerente às relações amorosas, ou às relações libidinais, né? E vai para fora. Que eu acho também que é uma sacada interessante do Freud para pensar formações religiosas de massa, né? Quer dizer, sempre existe um outro, sempre existe um inimigo, sempre existe a figura do demônio, existe a figura do judeu, né? Quer dizer, falando sobre o nazismo, né? Sempre existe um outro. E esse outro passa a ser o objeto de todo o ódio, né? Desse ódio que eu sentiria, o ódio que eu sentiria desse meu irmão, né, nessa relação, vai para fora, né? Então, essa é uma questão que o Freud aponta que eu acho bastante interessante para pensar Brasil 2022, né, gente? Vocês entendem que eu estou enchendo o saco de vocês, mas nessa questão do Brasil 2022, mas vocês estão entendendo a quantidade de ferramentas que o Freud nos dá para pensar? Né? Posso dar um outro exemplo? Eu tenho que dar exemplos contemporâneos porque isso aqui é bom para pensar, gente, agora. Vou dar um exemplo contemporâneo que eu vi anteontem que eu estou cagado da cabeça. Por exemplo, o que aconteceu de eleitores do Bolsonaro católicos irem para a igreja xingar o padre. Porque o padre, não sei qual, aconteceu isso em algumas 2, 3 cidades, aconteceu em Aparecido no dia 12, mas achei isso um problema freudiano interessante. Né? Então, chega a pessoa lá, católica, sempre foi católica, né? E, de repente, a pessoa chega lá, ouve um sermão do padre, sermão sobre carestia, um sermão sobre o papel da igreja na carestia, né? O papel da igreja em justamente mitigar o sofrimento dos pobres e daqueles que têm fome. Essa pessoa vai na missa, ouve aquilo e ela diz assim, mas o senhor é um padre comunista. O senhor é um padre comunista. E o padre fica, calma, irmão, né? Isso aqui é um princípio de Cristo. Não. Como assim um princípio de Cristo? Você fica falando de carestia? O que é isso? Né? Seu esquerdista. Bom, tem acontecido isso agora. E eu achei isso super interessante, né? Porque o que está acontecendo? Quer dizer, você tem uma formação de massa se sobrepondo a uma outra formação de massa. Quer dizer, uma formação de massa, o bolsonarismo mais intensa, que está estabelecendo uma certa divisão. Quer dizer, agora o ser católico já não é mais suficiente, né? Assim, agora eu sou um católico bolsonarista, né? E aqui se estabeleceu uma relação amigo-inimigo, porque se o padre não aponta que, por exemplo, vai apoiar o candidato dele, a chave vira a chave do outro. Então, assim, nossa, assim, acabou a relação de católico que a gente tinha. Agora você é um padre comunista. Né? Vocês estão entendendo como é que a lógica se institui? Quer dizer, isso é uma lógica de massa super interessante. Você se estabelece a diferença, o outro
vai para fora do grupo. Se esse que fazia parte do grupo de católicos, agora ele é classificado como um fora, um outro. Se vira outro, vira inimigo. Né? E vocês estão vendo... Eu tô falando isso porque, assim, eu tô puxando a discussão contemporânea porque olha a quantidade de questões que o Freud nos ajuda a pensar, olhando para o mundo. Né? Enfim, Gabi, fala lá. Não, continuando o que você está dizendo, o que resta da ambivalência, que isso na teoria freudiana ele vai trazendo, é justamente a hostilidade. Né? Então, o que aparece não é uma indiferença, mas é um não suportar a diferença. Então, e a hostilidade aparece nos fenômenos ali de agressividade, de exclusão, que a gente vê em inúmeros, né, fatores. Nesse discurso, né, só existe um tipo de família, por exemplo, só existe um jeito de fazer família, que não é uma questão que se defende como aquilo que eu acredito, mas é uma hostilidade com aquele que faz de uma forma diferente, que faz de um outro jeito, né? Então, tem até uma parte na página 176 da edição da Autêntica Laranja, que eu acho fantástico, que ele vai dando vários exemplos, depois dá uma lida lá. Mas que ele, eu não sei, não, minto, desculpa, na 174, que ele fala da relação afetiva longa, que sempre vai haver algo que escapa e que é essa rejeição e hostilidade, né? Sempre vai ter esse lugar. Ele fala, por exemplo, um casal que casa e as duas famílias se unem, vai sempre haver uma discussão, muitas vezes silenciosa, de que a minha família é melhor do que a dele. Porque tem algo do insuportável, e aí a gente vai para onde como chamava que estava falando, Augusto, né? Para o narcisismo, porque Freud ele vai caminhando, ele vai construindo essa linha, né, de pensamento ali. Tá, beleza. Então, o que nos liga é o que está do nosso lado, tem algo dessa identificação, isso, Augusto, mais uma pequena diferença. A gente vai chegar lá. Tem algo dessa ambivalência, porque é uma relação de massa que eu convivo com pessoas iguais. E eu tenho que ser igual para estar ali. Então, tudo aquilo que aponta para uma diferença torna impossível a minha presença naquele ambiente. Comungar com aqueles irmãos, eu não caibo ali. E aí ele aponta para o amor, porque e eu acho essa parte muito bonita, que ele fala do amor, que ele vai dizer que o amor por si próprio só encontra uma barreira no amor pelo outro. E ele vai considerar que é amor, então, né, que se sente pelo líder e pelo que está ao lado, e justamente não é o amor ao líder, mas é o ser amado pelo líder. Ele aponta isso lá no começo. Tem algo sobre todos nós somos amados igualmente, mas tem algo também do eu sou amado exclusivamente por esse líder. Né? Então, vai se havendo retrocesso ali desse lugar, porque o amor próprio é necessário, né? A pulsão de vida, ela vai indicando justamente para essa ligação para fora. Se eu só me amar, eu caio no narcisismo, e o narcisismo, ele pode ser autodestrutivo, né? Se eu não doso ali as ligações. Então, eu vou rompendo a ligação com o mundo, que é essa libido que me faz ligar ao mundo. Então, isso que vai se rompendo e vai me colocando num lugar, e aí ele vai caminhando para essa ideia do amor, é apaixonamento, é enamoramento. E é interessante que ele vai ali construindo as ideias para poder embasar essa relação que se constrói. Então, é uma relação marcada por ambivalência e que só é possível ser estabelecida a partir de uma diminuição das diferenças. Então, o eu se esvai a partir dessa única possibilidade de que isso aconteça, identificado com esse eu, né, esse ideal de eu que está ali configurado no líder. Mas há uma identificação com esse que está ao lado, desse lugar de ser amado. Tanto que ele vai chegar, a gente vai para o próximo encontro nisso, mas do pai da Horda Primeira, né? Todos ali assujeitados por esse líder. Mas é interessante pensar como essa hostilidade, ela é um fenômeno, é aquilo que escapa, essa intolerância que escapa, esse não suportar, esse traço de diferença que aí ele traz até o pânico, né? Como não sendo o pânico como consequência, mas o pânico como um alerta de que esse grupo pode se desfazer. Então, quando se denota diferença, há um risco de que essa comunhão se desfaça, seja do exército, seja, né? E isso é muito arriscado.
Então, é interessante pensar, quando a gente pensa numa instituição religiosa, e entendam que a gente não está falando de fé aqui, acho sempre bom separar, né? A fé, quando a gente está pensando ali como esse fenômeno acontece em instituições onde as pessoas perdem ali talvez uma capacidade crítica, onde elas não podem sequer questionar o que está sendo dito, que é dito como uma verdade única e absoluta, mas como é assustador quando alguém se coloca questionando, ou se coloca questionando o que está escrito na Bíblia, né? E pensa numa outra interpretação, isso estremece. Isso gera esse pânico. Então, é necessário eliminar esses que pensam diferentes. Então, acho que um ponto muito importante para a gente pensar, como o Fabiano traz 2022, é a hostilidade, o ódio que tem regido as relações. Né? Que é impossível conversar com o outro porque tem algo de ódio, de hostilidade que aparece nessas relações. Então, eu elimino o padre que não está de acordo com essa massa. E aí ele vai caminhando, acho que a gente pode ir chegando ali na questão da identificação. Quer falar, Thaís? Eu acho interessante que, principalmente na questão religiosa, eles formam esses preceitos que vão contra o que a item fundamental deles, que é a Bíblia, institui, que é justamente o oposto desse julgamento, é o oposto dessa condenação, é o oposto dessa superioridade que o pessoal, não generalizando, mas que esse movimento de massa dentro da igreja se diz em relação aos outros. Então, é completamente contraditório, porque se você vai ler a Bíblia, Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que é para fazer exatamente o contrário do que eles estão fazendo. E todas as histórias dá para fazer uns paralelos com agora, de tipo, que as pessoas meio que estão sempre fazendo as mesmas coisas, mesmo que o tempo é outro, mas elas fazem as mesmas coisas. Tanto que, na época da Bíblia, eram os fariseus, né, dizendo que eles se achavam, que eles eram os detentores que eram quem mais entendia na época, né, que eram quem sabia toda a Bíblia, e eles sabiam e seguiam religiosamente todos os dogmas, tudo que estava escrito, e eles achavam que eles eram superiores por isso, tipo, olha, a gente respeita tudo que está instaurado aqui, a gente é conhecedor da palavra, obedecemos. E Jesus olha para eles e fala, gente, isso não adianta de nada. Tipo, e fala, o que adianta vocês saberem isso? Eles vão falar do dízimo, eles vão falar, o que adianta? Jesus fala, o que adianta vocês darem o dízimo se os pais de vocês passam necessidade? Não é para isso. E mostra quanto essa hipocrisia é presente desde aquela época. E como que pode condenar alguém, sendo que o cerne da crença cristã é não condene ninguém. Jesus foi crucificado justamente por causa disso. Como que você pode defender isso em nome dele, sendo que isso, sei lá, causou isso nele? E esse fenômeno que aparece justamente como uma maneira de manipulação, né? Porque é um fenômeno artificial, então tem jogos, né, por trás disso. Mas há uma procura por um líder, e isso é do infantil, eliminar as diferenças. Se a gente vai pensar na constituição do sujeito, ele é um só com a mãe, né? Ele é um só com o outro. O que marca muito a separação é a hostilidade. É quando a criança começa a falar para a mãe, eu tenho raiva de você, eu te odeio, você não está me dando o que eu quero. E a mãe, né, como uma boa líder, e a mãe, vamos entender as funções, né? Independente se é mãe, pai, não está nesse lugar ali, só para a gente deixar claro, mas é aquela que diz, tá bom, pode me odiar, né? Ok, eu não vou me transformar naquilo que você acha que eu preciso ser para te colocar nesse lugar. Então, essa manipulação que acontece na massa e o perigo que é esse movimento que vai por essa vertente. E aí, eu acho que Augusto tinha levantado a mão. Augusto, você quer falar? Gente, se quem quiser falar, pode interromper, tá? Pode levantar a mão, pode interromper. Eu ia dizer que talvez essa característica de fazer o contrário do que eles pregam seja também uma característica narcisista, né, infantil, de você tentar alterar ali
a realidade atual de acordo com o seu interesse, né? A sua necessidade narcísica, né? Então, você não precisa acreditar na Bíblia inteira, mas só nas passagens que te dizem respeito, né? Então, Uhum. é uma certa seleção ali do que corresponde a esses anseios, né? Aquilo que satisfaz a necessidade do indivíduo. E aí eu queria até perguntar também, e de outro lado, o que vocês acham dessa questão do líder, né? Dele também precisar de ter seguidores, dele precisar ali de ter pessoas que o adoram, quase um exibicionista, né? Difícil dizer de todos, né? Como o único fenômeno de quem está ali no líder. Mas eu penso quando a gente fala, por exemplo, do que a gente está vivendo hoje, né, politicamente dizendo, claro que tem algo desse narcisismo, e eu acho que a gente pode pensar ali de inúmeras formas, né? Muitas pessoas tentam, por exemplo, diagnosticar, né, a estrutura do presidente, vamos supor. Ah, é um perverso, o que é aquela estrutura? Mas eu acho que a gente tem que pensar que existem formas de manipulação de massa e que pessoas que ocupam cargos públicos e grandes, assim, têm muita noção disso, e não só públicos, né? Mas aqueles a quem têm seguidores, estão submetidos, então tem algo desse narcisismo. Tem também, pode ter ali uma estrutura perversa, mas pode ser um neurótico que goza desse lugar. Então, a gente está falando de um jogo de poder, né? E quem possivelmente está na posição de líder está muito esclarecido daquilo que acontece, né? Freud está falando muito mais aqui do efeito a partir dos próprios membros ali, mas pensando o líder e, enfim, se é uma estrutura, se é perversa, se é uma estrutura neurótica que goza desse lugar, mas tem algo lúcido ali, né? E eu acho que é até perigoso a gente, de repente, colocar dentro de um diagnóstico, de uma estrutura psíquica e tirar do sujeito a tua parte, a tua parcela naquilo. Então, tem algo da mentira, né? Que o líder, ele mente, ele controla, ele conduz essa massa, né? Então, quando a Thaís, por exemplo, coloca a diferença de como é usado o que está escrito na Bíblia, por exemplo, isso a gente vai lá, né, anos e anos atrás, e o que está escrito ali, a gente vê um processo de manipulação. Então, tem um jogo de poder que está bem claro ali, né, nessa posição do líder. Ele está identificado com a lei, né, e não com quem está ao lado dele. Então, tem algo de, como, por exemplo, a gente ouviu lá no início, né, eu sou a lei. Então, não é que eu estou submetido a ela, como a massa se submete ao líder. O líder está identificado com a lei. Quer falar, Então, Eduardo? aham. Eu acho que tem uma contribuição interessante nesse sentido do Ernesto Laclau, né? Quando ele fala de significante vazio. No fundo, o líder da massa, ele é um significante vazio, e aí eu acho que, eu não sei se eu acho que começa a passar já para essa última parte do texto, sobre as identificações, mas é interessante como Freud sustenta essa questão de que as identificações são sempre por significantes parciais, assim, são objetos parciais. Então, por exemplo, ah, enfim, o líder ele não precisa realmente ter as características que as pessoas atribuem a ele, né? Ele simplesmente está ali ocupando aquele lugar, né? Ele é um significante que não tem absolutamente significados, não precisa ter, né? O que ele precisa ter, sim, é uma atração libidinal ali da massa, né? Porque para a formação de uma massa e não de uma multidão desagregada, é preciso, sim, essa ideia da conexão através da libido. Agora, é interessante isso, como é que o Laclau desenvolve essa ideia do significante vazio, porque ele consegue agregar uma série de afetos e de significantes mesmo, que são, às vezes, até contraditórios entre si.
né? Então, você pega algumas questões, por exemplo, do bolsonarismo, mas a gente podia falar de vários outros movimentos políticos também, que o líder ele exerce essa atração de uma série de necessidades, né, de desejos e tudo mais, que não tem necessariamente nada a ver entre si, né, mas que confluem para esse significante vazio, ou seja, é como se fosse um significante guarda-chuva, né? Ali cabe qualquer coisa, né? Qualquer coisa, desde que tenha o aval do líder, né? Desde que o líder diga é isso mesmo, né? Então, você pega alguns casos como o bolsonarismo, por exemplo, você vê que ele tem discursos diferentes para públicos diferentes, né? Então, tem o pessoal das armas. As armas não têm necessariamente nada a ver com os evangélicos, por exemplo, né? Agora, nesse significante do Bolsonaro, bom, cabe tudo, cabe as armas, cabe a luta, sei lá, como mamadeira, aqueles negócios. Enfim, tem uma série de questões, coisas de gênero, que eles conseguem colocar sob o significado do líder, né, desse mesmo. Então, esse poder de atração do significante vazio, que é uma questão interessante de se pensar no caso do Bolsonaro, né? Eu acho interessante que, mais do que isso, eles fazem especificamente com o significante do comunismo, né? Eles pegam o comunismo e colocam tudo que é possível, tipo, nesse caso do significante vazio. Eles são comunistas. Mas sem então, nenhuma reflexão. Justamente, mas aí é a questão de que, como também em toda a formação da massa, você precisa criar também um opositor da massa, né? E aí, o comunismo, no caso do bolsonarismo, né, também é um significante vazio, que cabe tudo lá dentro, né? Então, a pessoa, sei lá, briga com uma pessoa na rua, porque ele é um comunista. Qualquer coisa vai caber ali, Qualquer coisa que porque seja é o diferente mal. daquilo, né? Isso, é o anti-massa, né, no caso. Enquanto que o próprio significante vazio na massa, que é a figura do líder, bom, enfim, isso para a gente pensar fenômenos sociais, né? Mas também na clínica cabe a gente pensar como que os significantes vazios são importantes como agregadores de uma série de afetos e de uma série de significantes que não têm necessariamente nada a ver entre si, né? Mas tem uma ligação com aspectos parciais daquela pessoa, né? Então, a mãe, muitas vezes, agrega uma série de significantes, né, que não tem necessariamente muito a ver com ela é um significante vazio, a pessoa vai agregando ali, através de cadeias, aquilo que ela consegue, né, ou aquilo que os afetos dela vão fazendo que ela leve para aquele sentido, né, o pai, tantas outras figuras. Então é interessante, né, a gente pensar assim, os exemplos que o Freud dá também nesse capítulo da identificação são muito interessantes, né? Por exemplo, das meninas do pensionato, né, que elas uma recebe uma carta, né, uma carta de amor, e aí as outras começam enfim, na verdade, não sei, uma carta que tem um problema ali com o romance dela e tal, e aí ela começa a sofrer, e as outras várias começam a sofrer também por identificação, mas não por empatia a menina que está sofrendo, mas porque elas também gostariam de estar vivendo uma relação amorosa como aquela menina estava vivendo, né? Então, às vezes um traço, e é interessante isso, né? Porque a identificação não é feita com um todo, com um objeto completo, mas a identificação é feita por traços, né? Ou seja, por objetos parciais, né? Então, às vezes, a pessoa se identifica com a outra por causa da maneira como a outra ri, né? Ou por causa da maneira como a outra grita, ou faz... Então, assim, essas identificações são muito sutis, né? Então, é interessante marcar isso, né? Porque não tem a ver com uma identificação com a totalidade do objeto, né? A totalidade do outro. Tem a ver com traços que mobilizam afetos, né? Então, eu acho importante colocar isso, talvez até para a gente entrar na discussão da identificação. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho legal, Eduardo, que você trouxe, porque é muito importante essa diferenciação do ser um traço, porque isso na clínica, a gente vai pensando na escuta, né? Porque a gente está falando de coisas grandes ali, políticas, algo que está muito, mas isso acontece no micro.
né? Porque o que Freud traz é justamente poder pensar o sujeito singular a partir do social. Então, essa construção do sujeito ali, clinicamente pensando, ele vai trazer relações de massa menores, onde ele está identificado. Acho que a Julia colocou na transferência, esse traço também aparece, né? Esse traço de um ponto que eu me identifico, que pode ser o jeito de coçar o queixo, que... Sabe aquele negócio, meu, parece que eu conheço essa pessoa de outras vidas, né? Tirando se alguém acredita nisso e tal. Mas é aquela identificação, você fala, cara, de repente, meu amigo, e me identifiquei. Com o quê? Então, tem algo da identificação que aparece na clínica, e que aí eu acho muito interessante, que Freud vai distinguir a diferença, porque na hipnose, na massa e no enamoramento, existe o mesmo fenômeno de um apagamento do eu. E aí Freud vai construindo assim, tá, beleza, mas qual é a diferença? Por que que na massa existe um movimento de identificação horizontal? Por que que o que difere a massa da hipnose? Porque até então ele estava ali trabalhando, né? A questão da sugestionabilidade, não só da hipnose, mas a posição do terapeuta que sugestiona e que o paciente, né, fica ali assujeitado àquela sugestão. Então, é muito interessante pensar como ele vai construindo e como clinicamente a gente vê esse efeito de massa em grupos menores e um apagamento do eu, que pode não ser massa, mas pode ser no namoramento, numa hipnose. Então, eu acho legal a gente pensar, né, que o que marca a diferença, os três, né, tirando o namoramento, hipnose e a massa, não tem uma satisfação sexual, então há um desvio, né, da sexualidade ali, da libido, ela é desviada, enquanto no namoramento há. O hipnotizador, o médico, aquele a quem está sujeitado, ele está no lugar de ideal de eu, tal qual o líder. E aí que é a grande sacada, né? Porque tem algo do narcisismo, que é o eu ideal, mas tem a formação ali, a partir, né, do processo edípico, desse ideal de eu, onde todos os meus ideais estão colocados. E o líder aparece dessa maneira, seja pelo traço. Quando as pessoas falam assim, fulano casou com o pai. Não, mas não tem nada a ver, realmente, não tem nada a ver, mas tem um traço que está ali colocado, que está posto. Que foi, por exemplo, com meu pai nunca me escuta, meu marido também não. É um traço, o lugar de silenciamento, por exemplo. Com o líder é a mesma coisa, mas tem alguma coisa que faz com que as outras pessoas se juntem e elevem a líder, né, essa pessoa que está ali. Então, na massa, o líder está nesse lugar de eu ideal, né, de ideal de eu, desculpa, desse ideal de eu. O que marca a diferença da hipnose para a massa, hipnose vamos colocar diante de um único, que não é um líder, né, mas é alguém que está numa posição, é a identificação com os pares. É isso que marca. Né? Então, esse efeito de massa, por exemplo, se a gente pensa numa terapia em grupo, que sai da hipnose, mas que todos ficam assujeitados àquele líder, e isso passa de uma outra forma, né, para talvez algum outro movimento. Enquanto no enamoramento não existe um líder, né, mas aquele objeto é o seu ideal. Então, o eu, ele se apaga diante do ideal, tanto que a gente vai ver, por exemplo, na inibição, quando na clínica aparece alguém extremamente inibido diante do seu sintoma, né, produzindo sintoma inibido diante do seu desejo, muitas vezes alienado a esse ideal. O eu morre quase ali, ele paralisa pela inibição diante desse ideal. Então, Freud ele vai linkando esses três fenômenos a um apagamento do eu. Mas o que faz uma massa ficar sujeitada diante de um líder, além desse líder ocupar um lugar de ideal, é justamente essa identificação com os pares, né? Com aqueles que estão ao redor. E esse apagamento das diferenças. E é interessante também que quando você tem o apagamento do eu, necessariamente você tem também o apagamento do outro, né? Porque se supõe que, bom, para você ter um outro, você precisa ter um eu que se reconheça como um objeto separado do mundo, né? Então, eu não sei, eu separei uma parte aqui que eu acho interessante, está na página 181, é o segundo parágrafo, começa aí. O que aprendemos a partir dessas três fontes, ele tinha dado os exemplos, né? Um deles, aquele das meninas do pensionato. Podemos resumir do seguinte modo. Em primeiro lugar, que a identificação é a forma
mais originária de ligação afetiva com um objeto. Isso é importante. Então, ele está falando assim, bom, antes da ligação do amor objetal, vem a identificação, né? Porque isso não é intuitivo, né? Isso é um fato que ele luta para chegar nisso aí. Vamos lá. Em segundo, que por via regressiva, ela se torna o substituto de uma ligação libidinal de objeto, mediante a introjeção, por assim dizer, do objeto no eu. Ou seja, você tinha, em primeiro lugar, uma identificação. Em segundo lugar, você tinha um amor de objeto. Acontece que a identificação, ela fica como um tipo, né, de ligação afetiva que volta a existir quando algo acontece com essa questão do amor objetal, né? Então, do amor pelos pais, ou alguma coisa que é, por exemplo, barrada ou é recalcada, né? Então, quando algo é recalcado, você pode ter uma identificação regressiva, ou seja, você regride, já que antes era a identificação e depois o amor objetal, pode ser que alguma questão em relação ao teu objeto te leve a ter uma identificação com esse mesmo objeto. Não sei se ficou muito complicado, mas eu acho que, enfim, é um pouco, né? Mas vamos lá, vamos em frente que a gente tenta arrematar. E terceiro, que ela pode surgir a cada vez que é percebido um novo elemento, ela quem, né? A identificação. Pode surgir a cada vez que um novo elemento em comum com uma pessoa que não é objeto, que não é objeto das pulsões sexuais, né? Ou seja, pessoas que você realmente não tem vínculos libidinais, mas essas pessoas têm traços de pessoas com quem você tem, né? E aí eu acho até interessante, a Júlia colocou uma questão muito bacana ali, que podem aparecer nas relações de transferência também. Eu acho que é esse vínculo pelo parcial, né? Então, o analista, de fato, ele fica ali como um significante vazio e ele vai captando vínculos que eram vínculos libidinais, né? E acabam sendo vínculos também de identificação, ou seja, a pessoa ela vê no analista aquilo que ela quer, né? Eu acho que quem atende paciente tá acostumado com isso. Às vezes a pessoa vê coisa e fala, nossa, mas você faz não sei o que, igualzinho o meu pai. Ou seja, na verdade ela está tendo uma transferência, né? E ela está vendo em você o pai dela, ou a mãe, ou quem quer que seja, mas por alguma coisa que às vezes para a gente é imperceptível, né? Às vezes é uma forma de olhar, de colocar a mão no queixo, de fazer qualquer coisa, mas é aquilo que precisava. Por quê? Porque tem uma predisposição da pessoa a encontrar esse pai em você, né? Ou esse outro objeto, né? Então, por quê? Porque afetivamente aquilo ali está abalado e ela precisa encontrar, né, esse vínculo, que era um vínculo objetal, né? Ele precisa encontrar isso nesse significante vazio que às vezes a gente representa também na clínica, né? Então, aí ele termina o parágrafo dizendo: quanto mais importante for esse elemento em comum, tanto mais bem-sucedida deverá ser essa identificação parcial, e assim corresponder ao início de uma nova ligação, né? Então, eu vejo assim como muito interessante esse trecho, porque ele mostra a dinâmica dessa formação da massa, né? O que as pessoas vão vendo, quais são os traços que elas percebem. E às vezes as pessoas ficam revoltadas e falam, não, mas o Bolsonaro, elas não estão vendo que ele não é assim, sabe? Ele não é do jeito que eles estão falando, na verdade, ele é um cara que tem essas e essas outras características. Não importa a pessoa total, novamente, não importa. Assim como também não importa a pessoa total do analista, né? Essas identificações e essas ligações através de identificação são sempre parciais, né? E aí o tipo de vínculo que vai se construindo pode depois também se desdobrar numa relação de amor objetal. Agora, é claro, tem que se construir esse tipo de transferência e depois enfim, se refazer, né, disso e o paciente poder concluir o processo através da desmassificação, né? Ou seja, que é sair da ideia de massa, né, e recompor o seu eu novamente.
né, para que ele veja de novo o analista como um outro. Fala, não, mas ele não tem nada a ver e tal. Agora, veja o tanto que isso é difícil. É só a gente entender o tanto que é difícil para quem é bolsonarista, por exemplo, ver o Bolsonaro como uma pessoa que ele realmente é, né, com as características que ele tem, né, com os defeitos, com as questões que ele tem. É difícil. Se é difícil na política, suponho eu, é difícil também na clínica, né? Então, são algumas questões aí para a gente levantar. Também fiquei pensando aqui que, né, nesse pensamento assim, da transferência, né, que o Freud só descobre a transferência por deixar a hipnose, né? Eu estava lá trabalhando com a hipnose, não estava dando certo, resolve deixar de lado, né? Recebe cala a boca também, né? Tipo, fica quieto aí, deixa eu falar. Aí descobre a resistência e aí descobre a transferência, né? Eu achei interessante o que você falou, Eduardo, né? Da desmassificação, né? Talvez os processos de análise realmente vão nessa direção, assim. Porque a gente chega para a análise, talvez, buscando uma hipnose, né? Tipo, a gente vai no médico, fala o que eu tenho, o que eu preciso fazer, né? Vai no analista, começa uma análise meio nesse lugar, assim. E aí é um processo que sustenta isso, né? De algum jeito. Me veio isso com esse último trecho, né? Quanto mais importante para esse elemento em comum, tanto mais bem-sucedida será essa identificação parcial, né? O papel de um analista não é falar, não, você está falando que eu sou igual ao seu pai, eu não sou, você não sabe o que está falando, né? Não sou. É conseguir sustentar de algum jeito esse lugar para saber mais. E, enfim, e também fiquei pensando nesse sentido, na lógica da resistência mesmo, né? Acho que a Thaís falou, né, desse amor que se manifesta como ódio, né? É pregado o amor, mas não age nesse sentido. E fiquei pensando aqui também, não sei se faz algum sentido, mas se é meio uma proporção dessa repressão, né, de algum jeito. Porque muitas vezes vai numa direção de não, nós do grupo somos perfeitos, né? O ruim tá fora. E aí pensei também no mal-estar, né? Como tá dentro de nós o bom e o mal, né? De algum jeito. Enfim, alguns pensamentos aqui que estão Perfeito. vindo. Muito bom, muito bom. Não, Júlia, você falou coisas muito legais, assim. Uma delas o Eduardo falou da desmassificação. Convém lembrar que, por exemplo, para o Lacan, né, para o Jacques Lacan, a travessia da análise é um processo, né? Quer dizer, é uma travessia de desidentificação. Não, o que é a análise se não um processo contínuo de desidentificação? Quer dizer, né? Quer dizer, se o nosso eu, né, é justamente efeito ou uma casca que é constituída a partir de sobreposições de diferentes identificações, a análise, de certa forma, é um processo de que você vai justamente não se livrando completamente das identificações, porque é uma impossibilidade, mas, né, aos poucos o sujeito vai emergindo a partir de todas essas identificações, vai se desidentificando, e o sujeito inconsciente né, vai pululando, digamos assim. Mas tem uma coisa que eu, né, eu ouvi Eduardo comentando, uma hora que eu até me ausentei, mas eu achei interessante, sobre eu acho a noção de essa ideia do traço da identificação no Freud, que depois o Lacan vai pegar, né, a noção de traço unário. Eu acho isso uma coisa absolutamente fabulosa para pensar política. Que o Eduardo já comentou, mas eu acho legal ressaltar como as pessoas têm não sei se confundem, mas tem um certo senso comum de que o Freud pensa necessariamente o líder da massa como o pai, porque depois ele vai falar o pai da horda primitiva. Só que a noção de identificação complica as coisas, né? Porque se o Freud vai dizer assim, olha, se a relação de identificação se dá a partir de um traço e é sempre parcial, como o Eduardo falou, e o Eduardo também falou que, por exemplo, numa lógica de massa, as pessoas se identificam com o líder a partir de diferentes traços. Quer dizer, o pai é só mais um.
né? Quer dizer, vamos pensar assim que a identificação com um certo pai, né, com o líder como pai, é só uma identificação possível, né? Quer dizer, tem uma coisa que eu fiquei pensando esses dias a partir de um outro autor que vai pegar essa ideia, que é o Ernesto Laclau, que o Eduardo falou do significante vazio, o Laclau fala muito de significante vazio, mas quando ele vai falar sobre identificação no populismo, ele tem um pouco essa ideia, ele vai dizer assim, olha, como é um traço, não pode ser só pai, né? Quer dizer, o indivíduo na massa se identifica com o líder a partir de diferentes traços possíveis. E isso explica, de certa forma, a capilaridade do bolsonarismo, por exemplo, quer dizer, a capacidade de se espalhar, de adentrar diferentes grupos. Quer dizer, tem uma antropóloga que estuda bolsonarismo no Brasil, que chama Isabela Calil. Ela fala muito como a mensagem, quer dizer, a lógica do discurso bolsonarista, ela vai chamar de lógica caleidoscópica. Ele vai assim, ó, o bolsonarismo funciona a partir da lógica do caleidoscópio. O que significa isso? Que eles são capazes de mandar diferentes tipos de mensagem para diferentes grupos que aderiram ao bolsonarismo. Então, tem a galera que é muito preocupada com a família. Então, entopem os caras de fake news e de notícias sobre família. Tem os militares intervencionistas. Tem os que estão preocupados com certo aspecto, quer dizer, a constituição do corpo, digamos assim, bolsonarista é caleidoscópica. Mas, claro, ela está olhando pela antropologia, né? Ela está falando, pensando no discurso a partir em termos mais sociológicos. Pensando psicanaliticamente, quer dizer, a teoria das identificações ajuda a entender isso, olhando pela psicanálise, né? Dizendo, olha, o Bolsonaro não é necessariamente o pai, porque ele pode ser várias outras coisas, né? Pode ser identificações parciais bem narcísicas, do tipo, eu quero ser como ele, ou ele é eu amanhã, ou se o Bolsonaro ascendeu a esse lugar, eu também posso. Ou pode ser traços de outras, né? De outros tipos inconscientes, mais, né? Inconscientes ou menos inconscientes. Quer dizer, isso complexifica muito essas relações e eu acho que ajuda a entender alguma coisa em relação à constituição, por exemplo, da formação de massa na política, né? Quer dizer, o líder é o quê? Para quem? Né? É isso que o Freud está falando. Eu acho isso bem interessante da teoria das identificações. E a gente vê isso na clínica, né? Quer dizer, um exemplo... Não, desculpa, Eduardo, só aquela ideia, né? Quer dizer, vocês já falaram sobre, mas a ideia é assim, aonde o analisando te coloca aonde, né? Coloca... Onde ele te coloca? Isso acontece o tempo todo, né? Onde o analisando te coloca? Na figura que figura de grande outro ele te coloca, como um pai, como uma mãe, como, enfim, há variações, possibilidades, né? Muitas. Algo que você disse que eu acho fantástico pensar, que é o lugar do qual o analista responde, que faz toda a virada de chave de um enamoramento, de uma hipnose e faz a análise acontecer, que é justamente não identificado com o lugar com o qual ele é colocado. Ele pode ser procurado como hipnólogo, como o cara que vai ter resposta, como líder que vai dizer tudo da minha vida, mas é justamente quando ele se retira e não se identifica com esse lugar, é que é possível que um sujeito saia dessa identificação, como o Fabiano disse, né? Identificação, né? Não tem como tirar todas, porque nós somos feitos a partir disso, mas aquelas que criam neuroses, né? Então, algumas neuroses são desfeitas, outras surgem, são desfeitas, mas para que esse sujeito possa vir a existir. Então, na última parte do capítulo da parte 8, Freud faz um desenho bonitinho, né? Tentando exemplificar ali como que funciona essa regressão, mas que sai do objeto externo para o objeto, para o eu, para o ideal do eu. Então, um retorno, né? Para que esse eu do inconsciente possa ser reconhecido ali, né? E não esse eu que se diz eu, mas como o exemplo do Freud, que é demais os exemplos aqui, mas da filha que adoece da mesma doença da mãe, numa grande identificação. Então, a filha que não pode ter um sucesso, talvez amoroso, porque a mãe não teve, não é por empatia, é porque ela desejou, talvez um dia, nessa separação, esse pai, esse olhar, identificada com isso, coloca no lugar de culpa, e aí não pode seguir a própria vida, porque está identificada, né?
Então, só desculpa, Bena, que eu acho muito importante falar do lugar do analista, né? Que é o que marca a grande chave virada ali da clínica lacaniana, enfim, da psicanálise. Essa parte aqui que ela fala do sintoma, que na verdade fala do surgimento da histeria, né? Por essa mesma ótica. Então ela fala, ou a identificação é a mesma que vem do complexo de Édipo e que significa uma hostil vontade de substituir a mãe, e o sintoma exprime o amor de objeto pelo pai, ele realiza a substituição da mãe sob a influência da consciência de culpa. Você quis ser a mãe, agora você a é, pelo menos no sofrimento. Esse, então, é o mecanismo completo da formação histérica do sintoma. Então, ele está falando aqui daquele caso que a moça começa, ou a menina, não sei, começa a tossir, tem uma tosse crônica como a tosse da mãe, né? Então, é claro que não é aquele traço com o qual ela escolheria se identificar, né? Porque, enfim, é inconsciente. Na verdade, nem é o principal para ela se identificar com a mãe e ser a mãe. Mas, na verdade, ela queria ter o pai. Bom, ela queria ter o pai, ela não pode ter o pai, isso é recalcado. Então, pelaquela lógica que a gente viu, daquela parte que eu falei que estava meio assim complicadinha, ela volta, né? Então eu não posso ter o amor objetal do pai completo, assim como a mãe tem, então eu vou ser a mãe por identificação. E aí, por identificação, eu vou, por exemplo, ter um traço que a minha mãe tem, que é ter uma tosse crônica. Então, isso eu achei muito interessante, essa formação de sintoma histérico, que é da passagem do amor de objeto, que seria o amor pelo pai, por uma regressão à identificação com a mãe. Porque a identificação é ser, né? A identificação é justamente ser algo ali desse outro. Então, entre ter e ser, já que eu não posso ter, eu sou. E acho que até pensando de novo, né, na política, esses pequenos líderes que aparecem, né? Que falam em nome, por exemplo, do Bolsonaro, coisa assim, mas quase como se fossem pequenos, né, ali colocados e se colocam nesse lugar de defesa e atiram para defender aquele líder, né? Então, essa Interessante isso, identificação. Gabi, né? Numa escala menor. Bom, isso seria análogo, por exemplo, à lógica do exército. Porque você pode pensar que um capitão é um mini general, por exemplo. Uhum, Né? uhum. Mas essa é uma coisa interessante sobre esses mediadores, né? Tem muita gente na antropologia usando isso também. Eu falo da antropologia porque eu sou antropólogo, tá, gente? E eu leio bastante antropologia. Tem se pensado muito na figura dos mediadores, por exemplo. Quer dizer, vamos pensar nos pastores de igrejas pentecostais e neopentecostais. Quer dizer, né? Será que eles, dentro das instituições, eles assumiriam um lugar análogo ou homólogo, poderia-se dizer, do que, né, do Bolsonaro enquanto organizador de uma certa massa, por exemplo? Né? Se você só muda a escala, né, ele seria um mini, que a Gabi acabou de falar, seria um mini, um bolsonarinho dentro da igreja? Né? É Pergunta. esse mini líder, né? O Freud Isso, até fala disso. O que mantém a ordem é que ainda tem um. Porque isso. se não tiver, aí todos eles vão se Aí matar entre desmonta. si. Exato. Então tem que ter esse um que mantém a ordem. Mas a gente vai vendo essa colocação, né, desses mini nesse movimento de massa e que é por onde se propaga, né, esse ódio. E aí, voltando lá do início, a partir do momento que tem um líder que permite que o recalque retorne, que aquilo que a sociedade recalca de alguma forma para ver, começa a aparecer ali, porque tem alguém que autoriza aquilo e legitima, né? E isso é muito interessante, assim, eu acho que todo lugar deve ter alguma coisa nesse sentido, mas no Brasil, que a gente conhece melhor, tem essa questão muito interessante das pessoas se identificarem com alguém que está numa classe ligeiramente acima delas, né? Então, elas não têm problema, né, em ser maltratadas, assim, às vezes pelo patrão, que não tem problema, né, mas elas aceitam muitas coisas, né, caladas, assim, de pessoas de classes
que elas veem como superiores, desde que elas também tenham classes inferiores a ela. E aí eu acho que explica muito da dinâmica da classe média no Brasil, né? E aí você vê, eu acho que isso que o Fabiano coloca, né? E também a Gabriela, essa ideia da miniaturização, né, da grande identificação com o líder. Bom, o líder, em tese, esse como significante vazio, ele é inatingível, né? Mas o que acontece interessante é que você tem uma classe acima que aponta, uma classe que aponta para cima, e acima dessa tem uma outra. Então tem pessoas que elas são muito, eu acho que tem pessoas não, né? As pessoas em geral têm essa tendência, né, de reproduzir as estruturas, né, de querer manter as estruturas, porque isso dá uma sensação, uma certa sensação de segurança, de que aquela realidade que ela vive é uma realidade estável, né? Porque a total desestabilização da realidade é a perda do líder último. Isso gera o pânico, né? O pânico que o Freud descreve ali é justamente quando o líder, por exemplo, o rei perdeu a cabeça, Isso. né? Ou né, o líder religioso, sei lá, ficou louco e não está falando mais nada com nada. Isso gera um pânico entre as pessoas, porque agora não só o ideal dela ficar comprometido, né, em relação àquilo que ela gostaria de ser, não, mas todo a cosmologia dela fica abalada, né? Então as coisas ficam fora do lugar, né? E o que está muito presente no discurso, principalmente no discurso da extrema direita, é essa ideia de que as pessoas têm um lugar no mundo. E aí veja, não é à toa que se usa tanto essa ideia do exército, porque não tem nenhum lugar na sociedade em que as pessoas têm uma hierarquização tão explícita como no exército, né? Então você tem certinho o caminho que leva até o general. Você não vai ser nunca general, você é soldado, mas talvez você seja sargento, sabe? Eu falei, tá bom, então eu sou sargento, eu quero então oprimir os cabos e os soldados, né? Porque e tudo bem que eu seja também oprimido pelo capitão, porque é assim que o mundo funciona. Isso é doloroso, mas é menos doloroso do que a perda do sentimento de realidade, né? A ideia, então, é muito interessante como em momentos de grande mudança, como os momentos que a gente está vivendo, seja por questões de mudanças tecnológicas, de mudanças nos costumes e tudo mais, isso gera em muitas pessoas essa vontade de retorno. E essa vontade que a gente está falando é uma vontade regressiva, ou seja, as pessoas se tornam infantis porque da infância fica claro o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo é que você precisa obedecer seus pais, né? Você precisa respeitar os mais velhos. Então, agora você como adulto fica, de certa forma, escravizado por essa lógica, né? Então, é uma perda assim, regressiva, uma perda do eu, né? Uma perda da liberdade, né? Em nome de uma segurança, né? Toda vez que a gente está falando uma perda de liberdade em nome de uma segurança, eu suponho que tenha a ver também com uma perda, uma renúncia ao amor objetal e uma renúncia ao eu, né, em nome de uma identificação, né, que é algo mais primitivo, né, com uma identificação com o outro. Porque na identificação, na massa, os lugares estão bem definidos e você não precisa e nem deve pensar muito. Você pode se deixar levar pelos traços, né, pelos traços unários. Então, eu acho que dá para a gente pensar uma série de questões muito interessantes sociologicamente através dessa dinâmica do amor objetal e o eu fortalecido, porque para amar o outro é preciso haver um eu, né? Para amar um outro total, né? Uma outra pessoa que seja inteira, né? E o que a gente vê tanto na sociologia quanto na clínica, né? É essa ligação das pessoas a objetos parciais, né? Objetos parciais, a traços, justamente, né? Então, eu acho que esse texto tem uma relevância clínica muito importante, assim como a sociológica também. Muito bem, pessoal. Mais alguma questão? Eu acho que o Eduardo fechou perfeito. Não teria mais nada a dizer. Mas acho que então é isso, né, gente? Se tiver alguma questão também, vocês podem comentar lá no grupo, mais ideias. Mas é isso, esse texto tenho vontade de ficar conversando sobre esse texto, é tipo ad eterno, assim, porque
É o texto que mais tem me assustado, no sentido de olhar que as coisas estão acontecendo. Eu lembro desse texto. Assim, meu Deus, esse texto está me ajudando a pensar alguma coisa, né? Dada a situação delicada e crítica que o Brasil está vivendo atualmente, e que eu acho muito interessante, que o Freud conferiu uma certa ordem, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo assim, gente, que loucura isso, mas que coisa absurda, irracional, totalmente fora das noções de política que a gente tinha, né? Como é que a pessoa é capaz... Nunca ouvi tanto na minha vida como uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Essa é a pergunta que se coloca o tempo todo. Como é que essas pessoas são capazes de... Aí eu li a Psicologia das Massas, bom, eu acho que eu sei alguma coisa do porquê as pessoas são capazes de fazer, né? E é incrível, absolutamente incrível que o Freud faz esse texto, com todos os seus limites, claro, mas eu acho que ele abriu uma avenida de reflexão sobre a condição humana nesses textos, né? Então é isso, gente. Muito bom. Então, próximo a gente termina, né? De alguma forma, assim, sabendo que todos nós somos capazes de fazer, né? Perfeito. Todos nós, né? Todos nós. Isso é importante lembrar, exatamente, Julia. Acho que você está certíssima. Quer dizer, não são só eles, somos nós, né? Mas assim, nós enquanto, por isso que é interessante, né? Condição humana, quer dizer, isso é o que nos faz humanos também. Não é só o princípio da racionalidade, do diálogo, né? Quer dizer, esses fenômenos também são humanos, demasiadamente humanos, como diria o outro. E acho que o Freud demonstra isso de maneira bastante perspicaz, né? Mas é isso. Então é isso, gente. Então, semana que vem não, daqui a 2 semanas, mentira, né? Daqui a 2 semanas a gente termina esse texto. E é isso. Qualquer coisa, mande mensagem, né? Perguntem, sei lá, quiserem conversar mais no grupo, vamos conversar mais no grupo. Né? O pessoal que conversava no grupo não aparece nos encontros, né? Não sei por quê. Mas enfim, é isso, gente. Então nos vemos daqui a 2 semanas. Valeu. Aquele abraço. Gente.